Já, Emanuel? Já? Então vamos começar a nossa aula hoje com oração. Senhor, nosso Deus Pai, nós te damos graças por este privilégio que temos nesta noite, Senhor, de estarmos aqui na tua presença. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo nesta noite venha abrir o nosso entendimento, a fim de que nós possamos compreender, Pai, a mensagem da tua palavra para nós nesta noite. Pedimos, Senhor, toma o lugar que é teu neste espaço, neste lugar. Toma o lugar de honra neste lugar e em nossas vidas. Vem falar conosco, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que se disponibilizou para estar aqui conosco, estudando a tua palavra. E traz em segurança, Senhor, aqueles que ainda estão chegando. Fala conosco, essa é a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos continuar o nosso módulo, as virtudes cristãs. E a gente começa hoje com uma pergunta, com uma indagação. Que tipo de pessoa você quer ser? Pergunta bem difícil de responder, né? Tá? Então, o nosso autor, o Gary, a gente está estudando o livro dele, ele fala assim, né? Como cristãos, somos chamados a demonstrar a compaixão de Cristo, a paciência de Deus e a submissão à sua vontade. Ele fala que a vida cristã é um processo contínuo de transformação para refletir a sua imagem. Esse refletir não é no sentido de reflexão, mas é naquele sentido da física, que bate, né, o reflexo da luz, e essa luz, o reflexo dela vai para algum lugar. É nesse sentido da física. Não de reflexão, raciocinar, mas no sentido de que a imagem do Senhor, Jesus, ela vem a nós e através de nós, essa imagem ela é refletida para o mundo, para as nossas relações, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sociedade. Tá? Então, nesse primeiro ponto ali, na primeira frase, ele diz assim, nós somos chamados a demonstrar essa compaixão de Cristo. Nos compadecermos das pessoas diante das situações em que elas se encontram, a gente pode falar da compaixão num sentido de que a pessoa, por exemplo, fez algo errado, a gente tem ciência daquele comportamento que não condiz com o que a Bíblia diz, e a gente, na nossa natureza humana, a gente quer que haja um juízo sobre ela. É aquela questão, para nós compaixão, para o outro ferro e fogo. Entende? É nesse sentido que ele nos traz para essa agora a reflexão no sentido de pensar, de cogitar, tá? Sobre a nossa atitude com o outro, com o erro do outro, com a falha do outro. Porque quando é a nossa falha, nós queremos que todo mundo seja compassivo, né? Que todo mundo compreenda. Mas e quando é o outro? Ainda mais quando esse outro fere a nós. Faz algo que nos machuca profundamente. Então, é nesse momento que é o momento de mostrar compaixão.
Porque mostrar compaixão com quem é bom e com quem não faz nada para a gente de ruim é muito fácil. É ou não é? O difícil é você ter que ser compassivo, ter compaixão de quem te feriu. E é nesse sentido que ele traz essa argumentação, tá? Paciência de Deus, nós somos muito imediatistas, ainda mais na era que nós estamos da tecnologia e que basta um clique, tudo se resolve, basta um clique, o Pix vai, basta um clique. Então a gente está numa era em que tudo tem que ser muito rápido. E nós estamos perdendo essa qualidade, essa virtude da paciência. Porque se não for no meu tempo, na hora que eu quero, então, nada feito, Senhor. Não dá para ser teu servo, tá? E submeter-se à vontade de Deus é mais difícil ainda. Porque no fundo, a gente quer que Deus faça o quê? A nossa vontade. Submetermos a nossa vontade ao que Deus quer não é algo tão fácil, não. É essa reflexão que ele traz no sentido de refletir mesmo, de pensar, de cogitar. Ele diz que a conversão, porque tem pessoas assim, eu me converti, Jesus pagou o preço por mim e agora eu não preciso mais nada. 2 Coríntios diz, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então está tudo certo e agora é só isso. E ele diz que não. Ele diz que a conversão, aceitar Jesus, é só o início. O verdadeiro crescimento acontece através das virtudes cristãs. Porque são justamente as virtudes que vão recuperar em nós aquela imagem que nós fizemos no último slide da aula passada. Lembra que nós fizemos um caminho do Éden até Jesus? Da queda, onde essa imagem de Deus e semelhança de Gênesis 1:26, ela foi ali manchada por causa da desobediência. Então, através das virtudes, é que essa imagem de Cristo, ela vai ser recuperada, ela vai ser restaurada em nós. Então, a salvação, a conversão inicial, aceitar Jesus, ir na frente, reconhecer Jesus, é só o começo. Até porque quando a gente vem para a igreja, a gente vem com toda aquela carga, tanto da natureza caída. E lembra que a gente estudou sobre temperamento, a gente estudou sobre personalidade, sobre caráter? A gente vem com toda esta carga também familiar. Então, a gente vem muito pesado, a gente vem muito carregado e muitas vezes, ainda que a gente faça parte de um lar cristão, ainda assim, nós precisamos, cada um, ter a sua própria experiência com Deus. A experiência de salvação. Tá? Ele diz que o verdadeiro crescimento acontece através das virtudes cristãs, um processo de cooperação com Deus, em que Deus faz uma parte e nós fazemos outra. E é isso que a gente vai estudar. Tá? Ele diz que a santidade não é instantânea. Tanto que Hebreus, no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que a palavra seguir, esse seguir, quando a gente fala seguir, é no sentido de caminhar, né? Vem me seguindo, vem fazendo algo, tá? Então, a vida cristã, ela é uma caminhada. Ok?
Santidade não é instantânea, mas um desenvolvimento contínuo. A gente vai ver. Quem pode, João? Quem pode ler? Quem for ler, o João vai entregar o microfone. 1 João, capítulo 3, versículo 3, e outra pessoa, lê para mim, Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. 1 João, quem achou, pode ler, rapidinho. 1 João 3,3, olha o que diz. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Vê? É uma sequência. Purifica-se a si mesmo. Tá? Como também ele é puro. Como também ele é puro. Jesus é o nosso padrão a ser seguido. Quando nós colocamos pessoas, por mais que a gente tenha muita admiração, como padrão, a nossa tendência é, em algum momento, nos decepcionarmos. Por quê? Por mais que a pessoa tenha uma vida cristã que a gente considere maravilhosa, ela tem ainda a sua natureza caída, e a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia, não vigiou, cai. Entende? A Bíblia também diz: o cair é do homem, o levantar, né? Então, ele diz assim: olha, aquele que está em pé, cuide para não cair. Entende? Por quê? Porque nós estamos numa caminhada. Filipenses 2, 12 e 13. Quem achou? E pode ler. Filipenses 2, 12 e 13. Versículos 12 e 13. Quem pode ler? Alguém achou? Isso. Tem que ser rápido, tá, gente? Por causa do nosso horário, que a gente já está bem adiantado. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Entende? Então, a gente percebe que tem um agir nosso, um mover nosso nessa caminhada, e tem Deus agindo em nós. Mas para que Deus haja em nós, opere em nós, tem que haver uma disponibilidade nossa. Uma caminhada de obediência, como como é o seu nome? A Nayane, né? Nayana, assim como a Nayana acabou de ler. É uma caminhada de obediência. Entende? Tiago, ele nos ensina a importância da perseverança, ou seja, nós estamos na caminhada cristã. Perseverança, que deve ser o quê? Completa, para que possamos ser perfeitos e íntegros. Perfeitos dentro da nossa limitação humana, porque perfeito mesmo só teve um. Perfeito só Jesus. Mas a gente está caminhando para uma perfeição. Lá ali na entrada da igreja tem um versículo, né? Aquele que começou ele começou a obra em vós, a boa obra, ele vai fazer. Ele vai aperfeiçoar até a vinda do nosso Senhor. Então, nós estamos num processo. O pastor Giovanni sempre prega que nós estamos o quê? Em obras. E é verdade. Nós estamos ainda numa caminhada para a perfeição. Tá? As virtudes de Cristo moldam. Ou seja, Cristo, ele é a forma, o padrão que nós vamos seguir. E nós vamos o quê? Estar moldados de acordo com a forma que ele se comportou, as atitudes dele aqui na terra.
São essas atitudes que vão moldar o nosso comportamento, o nosso caráter, de maneira prática, com atitudes do nosso coração. Tiago 1,4. Quem pode ler rapidinho, gente? Tem que ser muito rápido. Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Entende? Então, lembrem sempre que o nosso padrão é Jesus. As virtudes, elas vêm para restaurar a imagem de Deus que foi perdida no Éden. Então, por causa do pecado, né, quando Deus disse assim, ó, de toda árvore do jardim podeis comer, você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Esse morrer aí não é só a morte física, é morte física, espiritual, morte eterna. Mas essa morte, ela é manifesta em delitos e pecados, em práticas. Então, as práticas do homem, e aí a gente vê logo no capítulo 4 de Gênesis, depois da queda, o primeiro assassinato, o próprio irmão Caim matando Abel. O que é isso? É a morte. Que se expressa através de delitos, e quando Paulo ele escreve aos Efésios, ele diz assim, ó, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, é essa natureza que foi aí, que decaiu, caiu da presença de Deus, que Cristo vem restaurar em nós. Demonstramos virtude ao escolher servir em vez de dominar. Respeitar em vez de cobiçar, e ser amáveis, em vez de truculentos, em vez de ser arrogantes, em vez de ser violentos. A humildade é a base de todas as virtudes, pois Cristo se humilhou para salvar a humanidade. E nós vamos ver bastante sobre a humildade. Crescimento espiritual e a prática das virtudes. O verdadeiro crescimento não se mede apenas pelo conhecimento bíblico, mas pela transformação do caráter. Ser cristão é despertar a imagem de Cristo em nossas ações diárias. O que ele está dizendo? Que não é só ler Bíblia, não é só estudar a Bíblia, embora seja preciso, embora seja necessário. Mas não é só esse crescimento no conhecimento que vai fazer com que nós tenhamos as ações como Jesus também teve. Muitas vezes, a pessoa que ela lê muito a Bíblia, estuda muito a Bíblia, demasiadamente a Bíblia, e ela não tem um momento de oração, de comunhão, de busca da presença de Deus, para que no interior dele o Espírito Santo, ele venha e aquilo que ele leu, que ele estudou, o Espírito Santo transforme a mente daquela pessoa. Se ela só estuda, ela vai se tornar só uma pessoa formalista ou legalista. Tá? Então, ele traz esse entendimento, o autor, dessa conexão, dessa ligação que deve ter o estudo da palavra, leitura da palavra e vida com Deus. Vida de oração diária com Deus. Para quê? Para que o Senhor trabalhe na nossa mente e transforme o nosso entendimento. Porque nós caminhamos de Gênesis a Apocalipse, mas quando Cristo vem, o caminho é de retorno.
Ou seja, é preciso modificar, é preciso transformar esses pensamentos antigos. Essa forma de viver caída. Então, na psicologia, existe uma frase assim: você instalar comportamentos corretos numa criança, você ensinar a criança o que é certo, é melhor do que você ter que desconstruir comportamentos errados dela. Você vai ter mais trabalho de corrigir, de tentar fazer essa criança fazer certo depois que ela está acostumada a fazer errado, do que você ensinar a fazer certo. Então, quando a gente vem para o Senhor, a gente vem com muita coisa errada. Muitos comportamentos, muitas atitudes internas erradas, muitos traumas, muitas dores emocionais. E a gente vem assim. Então, o Senhor Jesus vai ter que primeiro o quê? Desconstruir, trabalhar essas dores, curar o nosso emocional, curar o nosso psicológico. E isso não tem a ver, eu já entendi o que é a salvação. Tanto que eu fui lá e aceitei Jesus. Mas existem coisas, atitudes, que precisam ser mudadas, transformadas dentro de nós. Então, o trabalho vai ser grande. Pensa, uma pessoa que nasce no Evangelho, o Senhor já tem dificuldades e trabalha com essa pessoa. Imagina uma pessoa que vem do mundão mesmo. Com uma vida de adultério, com uma vida de prostituição. Tem pessoas que chegam e a conversão deles assim, eles têm um entendimento e eles abandonam radicalmente algumas práticas. Mas ainda assim, ele vai precisar que Deus trabalhe outras questões dentro dele, da pessoa. Por quê? Por conta dessa que nós vamos precisar desenvolver as virtudes cristãs, recuperar a imagem de Cristo em nós. As virtudes são as ferramentas que Deus usa para nos moldar a imagem de Cristo. A verdadeira imitação de Cristo conecta o que sentimos internamente. Então, não dá para eu agir de uma forma e eu sentir de outra. Ou eu sinto de uma forma e eu me comporto de outra. Tem que haver uma conexão, uma ligação entre o que eu sou aqui dentro, no meu interior, com as minhas atitudes. Só que essas práticas, elas vêm de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é só pelo exterior, é de dentro para fora que vem a transformação. É de nosso interior para a forma de se comportar exteriormente. Tá? A verdadeira imitação de Cristo conecta o que sentimos internamente com o que praticamos externamente. Uma fé desequilibrada pode levar ao legalismo, intelectualismo ou espiritualidade sem fundamento bíblico. A verdadeira fé é praticada na obediência e serviço sempre equilibrada. Eu trouxe aqui o que é legalismo. O legalismo é uma postura que valoriza o cumprimento rigoroso das leis, sem considerar o contexto ou as consequências. Na religião, é uma doutrina dentro da religião que enfatiza um sistema de regras e regulamentos para alcançar a salvação. Ou seja, eu vou ser salvo porque eu vou para a igreja, porque eu vou para a oração, porque eu participo dos eventos da igreja.
E aí eu continuo falando, não é que não seja importante estar aqui, tá, gente? É importante. Mas não é isso que vai nos salvar. O legalista, o que ele faz? Ele diz assim, ó, é a crença de que pode-se obter o favor de Deus por meio das obras. Então, se eu orar, se eu ler a Bíblia, então Deus vai olhar para mim e Ele vai me ouvir. Isso é legalismo. O legalismo é aquela pessoa que diz assim, bom, eu vou para o culto toda segunda-feira, toda quarta-feira, eu vou para o culto todo domingo, eu vou no domingo à noite na escola dominical. E aí ela diz assim, bom, eu vou ser salva. Agora, aquele irmão que não vem, isso é legalismo. É ligado a regras. Tem que estar. E aí eu volto a dizer, tá, gente, que não é que não tenha que vir para o culto. É importante vir. Mas Deus vai olhar para a intencionalidade do seu coração. Não é pelo ato em si de estar na igreja, mas é o porquê você está aqui. Você está aqui porque você quer receber mais dele, você quer aprender mais dele, você quer ser cheio dele, ou você quer estar aqui para você ver. Tem gente que diz assim a semana toda, eu nem vou para o culto no domingo. Mas eu me lembrei que eu preciso falar com a fulana. E aí ela vem para o culto, só porque ela tem que falar com a fulana. Eu tenho que resolver algo com o ciclano. Isso é legalismo. Entende? Então, a pessoa legalista é a pessoa religiosa. Ela segue à risca horário, dias, programações. Só que na hora de ter compaixão, ela é um carrasco. Entende? Então, Deus não olha para as obras. Não que as obras não sejam importantes. Mas só se essas obras no externo estiverem condizentes com o seu interior e o seu interior estiver atrelado a Jesus, às virtudes dele. Estão entendendo? Tiago afirma, a religião pura e sem mácula com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E isso aqui também é importantíssimo. Guardar-se incontaminado do mundo. E nós vivemos um tempo em que o secularismo invadiu a igreja. Nós temos muitos comportamentos mundanos dentro da igreja. Eu só dou se me der. Eu só faço o bem para quem me fizer o bem. Quando alguém não faz do jeito que eu quero, eu viro a cara para ele, eu não quero saber dele. Esses são comportamentos mundanos que invadiram a igreja. A ausência de Cristo em nós gera um vazio espiritual e a falta de crescimento interior nos torna vulneráveis ao egoísmo e à apatia. A apatia é diferente da empatia. A apatia é a indiferença com o sofrimento, com a dor do outro. Nem ir, né? Não sou eu. Eu quero nem saber. Lasque-se. Não é da minha família, não é meu parente, não é... Não quero saber. Claro que a gente não vai pegar cargas que não são nossas, tá, gente? Mas existem situações que a gente pode ajudar e a gente se nega a ajudar. Então, a ausência de Cristo em nós gera esse vazio espiritual, essa falta de compaixão com o próximo, com o outro.
Tô nem aí. E a empatia já é diferente. O que é a empatia? É se importar com o outro como se você fosse ele. É você sentir a angústia e a dor dele como se você estivesse doendo em você, fosse você que estivesse passando aquela situação. Isso é empatia. Tá? Cristo em você. É um outro ponto que o autor traz. Ele diz assim: a mudança espiritual não acontece de uma vez. E a gente está falando desde o início que é um processo. E todo processo, ele é feito em etapas. A primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E se você pular uma etapa, o resultado final, ele sai diferente. Não sai o resultado que deveria ter saído. Então, num processo, as etapas precisam ser cumpridas. E ele diz aqui: enfrentamos dificuldades, mas a transformação acontece quando buscamos ser moldados por Deus, reconhecendo nossas necessidades internas de mudança. Alguém, por gentileza, Romanos 12, 2. E outra pessoa, 2 Coríntios 3, 18. Rapidinho, gente, rapidinho. Vamos lá. Deixa eu até abrir aqui. Romanos. Quem achou primeiro? Romanos 12. Romanos 12, 2. E alguém já procura 2 Coríntios 3, 18? Olha o que diz Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 3, 18. Quem achou? Romanos. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tá, gente? Então, o Romanos 12, 2 diz assim, ó. E não vos conformeis. Esse conformar aqui é de moldar, tá? De forma, de se comportar da mesma forma, de tomar forma, o molde, o mesmo comportamento, tá? Com este século, com a forma deste século se expressar na atualidade, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que ele fala de transformação. Transformação é processo. Mudança é processo. Tá? A salvação é pela graça, né? É um presente de Deus. Mas o crescimento, e esse crescimento é para a maturidade espiritual, para o desenvolvimento das virtudes, para a restauração da imagem de Cristo em nós, exige nosso compromisso. Devemos nos dedicar ao desenvolvimento das virtudes de Cristo e permitir que Ele se manifeste em nossa vida diária. O Filipenses 2 a gente já leu. Alguém pode ler só a primeira, 2 Pedro 3,18? 2 Pedro. Alguém achou? 2 Pedro 3,18. Quem achou? Aqui é mesmo. Tá. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Ok, gente? Estão entendendo a sequência do autor?
É Cristo em nós, trazendo transformação, trazendo mudança de mente. Nesse sentido, cheguei aqui na igreja, eu achava que mentir era legal, era ser esperto, enganar e me dar bem, em detrimento do prejuízo do outro. Nossa, a gente se reúne e acha graça. Ih, rapaz, eu fiz isso, ó. Passei a perna. E ele nem percebeu que eu passei a perna nele. Tem gente que é assim, quando chega na igreja. E aí o Senhor vai ter muito trabalho, porque a gente está falando de caráter. A gente está falando de um molde que já foi estruturado naquela pessoa. E isso é muito sério. Porque, por exemplo, quando... Vou dar um exemplo de quando eu era garota. Quando as pessoas compravam muito a prestação, que era uma pessoa que ia com vários utensílios na porta das pessoas, e ela comprava e ele dizia assim mesmo, você pode pagar por semana. Você vai pagando até terminar. Às vezes você comprava uma coisinha, como os juros hoje, que você é um valor à vista, se você parcelar, tem os juros do cartão. Então, aquele objeto, que digamos que custasse R$10, você ia pagar R$50, mas você ia pagar por semana. R$10, R$5 numa semana, R$2, quanto você pudesse pagar. Se ele chegasse lá e não tivesse dinheiro, não tem problema. Qual é o dia que eu posso passar e pegar? Vamos supor que a mãe diga assim, a pessoa chegue lá, ela não tem o dinheiro, e aí ela também não quer dizer para a pessoa lá que não tem o dinheiro, e ela diz para o filhinho, diz assim, ó, vai lá e diz que eu não estou. Diz que eu não estou, né? Aí o filho vai lá e ele diz que a mãe não está. Aí ele ainda volta alegre da vida, que ele diz, mãe, eu disse que você não estava, ele acreditou e ele foi embora. Ainda tem isso, né? A mamãe mandou dizer que ela não está. Mas vamos supor que essa criança, ela cresça e para ela é normal mentir e não pagar a quem você deve. É que é isso que está sendo ensinado nessa atitude para a criança. O pai não está dizendo, mas esse comportamento, a criança está absorvendo isso. Normal. Essa pessoa cresce, ela vai comprar na loja, ela não vai pagar. Isso não vai fazer diferença nenhuma, não vai trazer nenhuma dor, nenhum sentimento, nenhum remorso, porque para ela é normal, entende? E essa pessoa se converte e vem para a igreja. E ela acha que é normal não pagar. E aí o pastor vai ter um problema, porque aí o pastor vai dizer que tem que dar o dízimo. É porque é para sair no... Vai lá. Diga. Vai ter que mandar o irmão pro SPC cristão. Vai mandar para o SPC. Entende? E para ele não é problema nenhum colocar o nome no SPC. Ele não paga. Né? Para quem que é um problema o nome ir para o SPC? Para quem é honesto. Não é? Para quem está acostumado a pagar dívida. Para quem gosta de pagar suas dívidas em dia. Para essa pessoa, nossa, vai ser um problema. Eu garanto para vocês que vai ser um problema. Mas para quem está acostumado a enganar o outro, problema nenhum. Ele ainda vai achar que ele é muito esperto. Graça potente. Nós precisamos dessa graça potente. E ele fala aqui, a graça de Deus não é apenas o perdão, mas também o poder de Deus para nos transformar. Ela vai além. Deus não somente nos perdoa. Não seria muito fácil a gente chegar na igreja e dizer assim, não, Jesus já perdoou. E Jesus já perdoou mesmo, ele pagou um preço
caríssimo na cruz por nós. Mas não seria muito bom só isso? Agora eu não preciso mais fazer nada. Jesus já pagou o preço. Eu não preciso só ficar aqui, de boa, tranquila. O preço já foi pago. Só que ele fala aqui, não é somente perdão, mas também esse poder que vai nos transformar, que vai fazer uma limpeza no nosso caráter que muitas vezes foi mal formado. Embora Deus nos dê a graça, é necessário que cooperemos com Ele para crescermos espiritualmente. Porque se eu não me disponibilizar a orar, a aprender, a buscar, a servir ao Senhor e a deixar o Senhor me transformar, nada vai acontecer. Não é uma... Deus tem a graça potente, o poder para nos transformar e nos libertar. Mas nós precisamos nos entregar a esse poder, a essa graça e permitir que Ele nos transforme. Tito 2, 11, versículos 11 e 12. E alguém, por gentileza, 1 Coríntios 15, 10. É, o Tito. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deu para perceber que há uma cooperação nossa, uma disponibilidade interna nossa para que o Senhor nos transforme, nos liberte? A outra referência bíblica, 1 Coríntios 15, 10. Quem achou? Maria Rosa. O que diz lá? Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e pela graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Entende? Então, a graça de Deus está em nós. E nós precisamos... Desculpa. Deixa eu beber uma aguinha. É o vento aqui do... É o vento do ar. Então, a graça de Deus, ela está em mim. Mas existe uma ação interna minha, um caminhar meu, uma disponibilidade minha, como nós acabamos de ler. A transformação que Deus realiza em nós exige esforço, tempo e participação ativa nossa. Não podemos esperar uma mudança instantânea, né? Plim! E seria muito bom. Seria muito bom se nós tivéssemos uma transformação instantânea. E, de repente, o nosso passado, tudo mudasse. Só que não é assim. A graça de Deus, ela é potente para nos transformar. Mas nós temos que ser ativos no trabalho, deixando o Senhor agir em nós. Não podemos esperar uma mudança instantânea. Ela vem com o envolvimento constante e a busca pela semelhança de Cristo. Que é essa a nossa caminhada na vida cristã. É essa a nossa busca agora das virtudes de Cristo, dos comportamentos, da forma de agir do Senhor Jesus Cristo. O processo começa ao refletirmos sobre nossas atitudes
e sentimentos. Eu preciso fazer uma análise de mim mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que em mim está impedindo o mover e o agir do Senhor, de que o Senhor me use na sua obra. O que está em mim atrapalhando o agir de Deus em mim? Submetendo-os, esses sentimentos, essas atitudes, muitas vezes é uma mágoa. E nós temos, como nós somos cristãos, a tendência de desenvolver um mecanismo de defesa, que é chamado negação. Eu digo, não, eu não estou. Eu não tenho nada contra aquele irmão. Eu só não quero que ele chegue perto de mim. E nem fale comigo, e nem se direcione para mim. Ele não fazendo isso, está tudo ok. A gente vai continuar firme aqui na igreja. Contanto que não se aproxime de mim, não fale comigo, não tenho nada contra ele. Entende? Submetendo esses sentimentos, essas atitudes ao Pai misericordioso, precisamos deixar de lado as aparências e buscar uma transformação verdadeira. Eu não gosto da pessoa, mas quando ela chega perto de mim, eu finjo que gosto dela, falo com ela, mas ela vira as costas e eu começo a tecer uma série de comentários. Sobre ela. Isso é viver de aparência. Isso tem um nome. Hipocrisia. E muitas vezes nós somos hipócritas, ou não? E aí cada um de nós faz a sua própria análise. Tá? E eu não estou acusando ninguém, tá, gente? Eu estou trazendo a situação para, às vezes, a gente analisar o nosso próprio interior. Porque muitas vezes a gente está se enganando. E Deus Deus não vai fazer. Porque Deus, ele é educado, ele não vai se impor sobre nós. Ele quer que nós desejemos, ansiemos pela presença dele, pela santidade dele, pela graça dele na nossa vida. Ele quer que isso seja um anseio dentro de nós. Não pode ser, e nunca vai ser uma imposição de Deus. Deus não age pela imposição. Ele não subjuga, ele não obriga, ele não se impõe sobre nós. Ao contrário, ele quer que nós abramos o nosso coração e possamos dizer a ele: vem, Senhor, sobre a minha vida e me ajuda nessa fraqueza. Não é que você não vai sentir uma indiferença com uma pessoa da igreja. Nós vamos, porque nós somos humanos. Às vezes a pessoa fica com raiva da outra, porque ela passou perto e às vezes a pessoa está conversando com outra e ela não falou com ela. E aí ela já fica achando que será? Ela vai para casa, ela não dorme. O que será que eu fiz? Nossa, eu não fiz nada. Por que a fulana não olhou para mim? Por que ela não fez? A nossa mente é um campo impressionante. E a gente passa a semana toda com aquela ideia na cabeça. Que eu não fiz nada para fulana. E aí vai gerando o quê? Sentimentos. Bom, não fiz nada para ela, então também não vou falar com ela. Eu não vou perguntar nada. E isso vai virando uma bola de neve dentro da gente. Estou fazendo uma coisa simples. Mas muitas vezes isso vira uma inimizade de duas pessoas dentro da igreja. Tá? Precisamos deixar de lado as aparências e buscar uma transformação verdadeira. A gente tem muita dificuldade de chegar com as pessoas e dizer: irmã,
Eu fiz alguma coisa para você? Aí, hã? É porque você não olhou para mim. Sério, eu nem te vi. E aí quebra. Mas a gente não quebra, porque a gente não tem coragem de perguntar para aquela pessoa: eu fiz alguma coisa para você? Para você não ter falado comigo? Não, a gente vai criando um monte de ideia, sabe, na cabeça, não dorme, fica mal, gera depressão, gera ansiedade. E às vezes a pessoa não falou porque nem te viu, nem viu aquela pessoa. Nós não devemos ver de aparência. Vamos resolver as questões com as pessoas. Vamos quebrar as ações de Satanás no nosso meio. E vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que a graça de Deus trabalhe em nossas vidas. Crescer espiritualmente também é aprender a descansar em Deus, deixando de lado o esforço para parecer perfeito e permitindo que Ele nos molde internamente. Nós não precisamos ter a aparência de que somos perfeitos. Nós precisamos deixar o Senhor agir em nós, falar ao nosso coração, dizer: Senhor, como que eu devo me comportar nesse momento? Porque a nossa atitude como seres humanos, muitas vezes, é ir lá e, quando eu falo de resolver, por exemplo, assim, às vezes a pessoa quer tomar satisfação para brigar, para dizer: não, quem está errado é você, eu que estou certo. Entende? Então, assim, né, nós precisamos deixar que o Senhor opere dentro de nós, no nosso interior. Ele nos molde da mesma forma do comportamento de Jesus Cristo. As virtudes clássicas. O orgulho, tá? E a gente vai estudar a primeira delas, tá, gente? É a humildade. É a primeira virtude que nós vamos estudar. E dentro da humildade, nós vamos estudar também um pouquinho da humildade, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5. Mas agora, nesse momento, a gente vai trazer um pouquinho ainda do conhecimento do Gary. Ele diz assim: o orgulho é espiritualmente letal. O que significa? É mortal. O orgulho mata. Podendo sabotar o crescimento espiritual, o nosso crescimento espiritual. A humildade é fundamental para a vida cristã e a base de todas as virtudes. Isso quem falou? João Calvino, Andrew Murray, tá? E isso também está em Provérbios 16, 18. Alguém pode achar? E Tiago, capítulo 4, versículo 6. Provérbios 16, 18, o que diz lá? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Alguém achou? Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E olha só, eu trouxe aqui para vocês o que é orgulho, tá? Ele deriva do espanhol orgulho, do castelhano, que eu não sei pronunciar, castelhano, e do francês. O que significa orgulho? Altivez, de quem faz alarde, né? De suas próprias qualidades. Orgulho é mesmo que arrogância, altivez, soberba. O que é orgulho também? É um excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias qualidades, características e ações. E aí, como a Jaqueline leu, a soberba precede a queda. E nós temos um exemplo na Bíblia,
Quem foi o arrogante, o orgulhoso que caiu? Lúcifer. Por que que Lúcifer caiu? Por causa da arrogância. Em Ezequiel 28, vou ler rapidinho só para vocês entenderem essa parte. Ezequiel 28. Diz assim, ó. No versículo 12, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Ele está se referindo a Lúcifer. Cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, olha a formosura desse querubim. Querubim de luz, formoso, o mais lindo querubim. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Certo? No versículo 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Orgulho. Orgulho. Características. Lembra que nós lemos aqui? Tá? Lancei-te por terra diante dos reis. Te pus para que te contemplem. Então, Lúcifer, ele foi arremessado. Porque em Isaías diz assim: eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, vou destronar o Altíssimo. Orgulho. É por isso que o Provérbios fala: o orgulho precede. A soberba é orgulho, tá, gente? Precede a queda. Ou seja, a consequência da soberba é a ruína. Vamos ser arruinados. A verdadeira virtude espiritual vem da morte do eu. O nosso eu precisa ser mortificado. Para quê? Para que Deus seja entronizado na nossa vida. Se o nosso eu estiver entronizado, Deus não tem como ser entronizado na nossa vida. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é Deus, ou somos nós que estamos entronizados. O nosso eu, aquela pessoa que diz assim: não, a igreja só vai para frente porque eu fiz tal coisa. Essa programação só saiu porque eu. Não, irmãos, não somos nós. Nós somos cooperadores. Tudo que sai é porque é Deus que está entronizado em nós. É para a glória dele. É para que a presença dele, o nome dele seja glorificado. Mas se o nosso eu estiver entronizado, Deus não tem como se manifestar em nós. A humildade não é apenas uma atitude externa. Ai, uma roupinha. Ai, uma mãozinha assim. Meu Deus. Não. A humildade é atitude interna, é comportamento. Não é aparência.
Ai, meu Deus. Não é. É a atitude aqui dentro. Mas uma transformação interna contínua. Cristo, sendo o Filho de Deus, exemplificou humildade em sua vida. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Eu vou pegar aqui, que eu acho que é mais rápido. Vou ler aqui. Filipenses é uma passagem bíblica que eu amo muito. Filipenses capítulo 2, e depois alguém já deixa aberto em Mateus 11, 29, por gentileza. Olha o que diz aqui em Filipenses 2, 5 a 8. Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Que hora é o intervalo? 10 para as 9? 15 minutinhos até para pegar as 9. Tá, então eu vou terminar essa aqui e a gente volta depois. Tá? Vou terminar essa leitura aqui. Ele diz aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E quando essa passagem bíblica ela fala sobre a si mesmo se esvaziou, Jesus se esvaziou, o que ela está dizendo que Jesus fez? O termo no original grego para esvaziar-se é kenosis. Ou kenose. O que significa kenosis? Refere-se à doutrina do esvaziamento de si, de Cristo e sua encarnação. A palavra vem do grego de Filipenses 2:7, que diz que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Veja bem, Jesus não se esvaziou no sentido de que ele deixou de ser Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando ele diz aqui o kenosis, ele está dizendo assim: a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele se esvaziou da figura de Deus. Deus, ele é espírito. Não foi isso que Jesus explicou para a mulher samaritana? Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O espírito, ele não está limitado ao tempo. Ele não está limitado ao lugar, a lugar. O espírito, ele passa por essa parede porque ele é imaterial. Deus é espírito. E nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele não é uma figura material. Quem é a figura material? Nós. Espírito, alma e corpo, né? Nós temos a nossa parte material também. Jesus, ele não se esvaziou de seus atributos divinos. Tais atributos não são mencionados neste versículo, mas é óbvio nos evangelhos. Como é que a gente vê Jesus como Deus? Quando ele diz para a tempestade, mar, lá no mar. O mar estava revoltado lá. E ele diz assim, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que na hora, o mar se aquietou. E os discípulos disseram, quem é este? Que até o vento
e o mar lhe obedece. É aquele que criou os céus e a terra. É aquele que estava no princípio da criação. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o Emanuel, o Deus encarnado, mas que não perdeu os seus atributos de Deus. Tá? E ao vir à terra, o Filho de Deus não deixou de ser Deus e não se tornou um Deus inferior. Jesus permaneceu Deus de forma plena. É melhor pensar no esvaziamento de Cristo, a si mesmo, como um abandono dos privilégios que eram seus no céu. Nós vamos ver que quando Pilatos diz para ele: ó, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te prender? Jesus diz para ele: nenhum poder teria sido dado a ti se não fosse dado por meu Pai. E nós vemos aqui Jesus limitado, esvaziado da sua forma, numa natureza humana limitada, que sofre, que sente dor, que morre. O esvaziamento é nesse sentido, porque ele tomou a forma humana, mas ele não deixou de ser Deus. E como homem, ele viveu uma vida perfeita. Tá bom? Nós vamos dar uma paradinha para vocês lancharem e depois a gente volta e continua, tá? Podem ir lanchar, gente. Podem ir lanchar e depois a gente volta.